Queridos amigos, que alegria! Mais um programa pela TV A Caminho da Luz. Hoje, o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros, aquele livro da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Esse é o segundo livro. O primeiro livro nós já estudamos, que é Nosso Lar. Você poderá encontrar no YouTube. Daqui a pouco o André vai passar para você o endereço certinho para você assistir todos os programas que nós estamos fazendo. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio. Que alegria pela oportunidade de juntos podermos estar estudando e aprendendo com este livro que é fantástico. Vem completar, vem ampliar o que o espírito de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, começou a dizer no livro Nosso Lar. E como nosso querido Sérgio disse, o link do canal do YouTube da TV A Caminho da Luz é youtube.com/TV A Caminho da Luz, como você está vendo no CGzinho aí na sua casa. Como nós fazemos em todos os programas, nós fazemos geralmente uma sinopse do capítulo anterior, um rápido resumo. E na semana passada, você se lembra que nós estudamos o capítulo do sopro. É um tipo de um tratamento espiritual, como um passe, por exemplo, aonde se assopra nas coronárias. É um tratamento muito interessante, mas é um tratamento que, apesar de Ismária ter colocado que é um tratamento que qualquer pessoa pode realizar no seu dia a dia, mas nós percebemos que, na verdade, hoje, pouquíssimas pessoas podem usar desse artifício, desse tratamento. Por quê? Primeiro, ele diz que tem que ter um estômago bom, ou seja, uma boa alimentação. É aquela pessoa que tem que ter uma alimentação saudável, é aquela pessoa que tem que estar sempre bem consigo mesmo no campo da alimentação. O segundo ponto, a pessoa tem que ter uma boca sadia. O que quer dizer isso? Aquela pessoa que só fala o bem, aquela pessoa que vê o bem em tudo, aquela pessoa que só abre a boca para ajudar as pessoas, aquela pessoa que não faz fofoca, que não faz intriga, aquela pessoa que não é maledicente, não é? E o terceiro ponto é o pensamento adequado. Relembramos que Jesus diz: o que fala a tua boca é o que está cheio o seu coração. Partindo dessa premissa, nós vemos que não é algo tão simples esse tipo de atividade. Hoje nós vamos estudar o capítulo 20, na qual o André vai ler o título para nós, vai ler um pouco da mensagem para que nós possamos discutir esse assunto tão interessante que é o livro Os Mensageiros. O capítulo 20 tem como título Defesas contra o Mal. Descemos as escadarias e, em frente dos muros altos, pude observar a extensão das defesas do soberbo edifício. Aquela construção grandiosa era muito mais importante que a de qualquer castelo antigo, transformado em fortaleza. Novamente, no exterior, podia detalhar a visão panorâmica com mais exatidão. Reconhecia agora que entráramos por um baluarte avançado, identificando a imponência da construção majestosa. Apresentavam-se-me as linhas gerais com nitidez. Impressionava-me, sobretudo, as fortificações. Via a torre de mensagem, consagrada por certo ao serviço de resistência, o baluarte agudo elevando-se acima dos fossos que deixavam transbordar a água corrente, a torre de vigia esbelta e alterosa. Observei o caminho da ronda, a cisterna, as seteiras e, em seguida, as paliçadas e barbacãs, refletindo na complexidade de todo aquele aparelhamento defensivo. E as armas? Identificava-lhes a presença
na maquinaria instalada ao longo dos muros, copiando os pequenos canhões conhecidos na terra. Entretanto, vi com emoção, no cume da torre de vigia, a enorme bandeira de paz, muito alva, tremulando ao vento, como largo penacho de neve. André, vamos dar uma parada aqui, porque eu acho que aqui tem muita coisa para nós conversarmos com referência ao mundo espiritual, não é? Porque nós tínhamos uma visão um pouco tacanha quando o assunto era mundo espiritual. Nós não tínhamos noção do que era o mundo espiritual. E André Luiz vem descrever para nós que o mundo espiritual é muito semelhante ao nosso. Vamos descrever então o prédio que ele se encontra. É um estilo castelo muito grande, aqueles castelos das épocas antigas, principalmente da Europa. Ele começa dizendo que ele reparou muros muito altos. Também nós vimos isso em nosso lar. Então, muros muito altos. Quer dizer que então tem muros nessa instituição? Tem. Ele começou a perceber que ele teve uma visão que ele conseguia enxergar, por exemplo, uma torre aonde ficavam os vigia. Mas precisa de vigia? Só a oração não resolve? Ele também chama a atenção que ele diz que tinha uns tipos canhões. Quando ele fala das armas, identifica-se a presença na maquinaria instalada ao longo dos muros, copiando os pequenos canhões. Para que canhões? Enfeite ou para segurança? E depois ele fala que o que lhe chamou a atenção é que no ponto mais alto, ou seja, no cume ali daquele prédio, ele viu uma bandeira tremular. E, logicamente, a bandeira era a bandeira branca que representa a paz. Vejamos que fato interessante, porque nós ainda temos dificuldade de entender tudo isso. Porque nós temos uma visão muito pequena ao imaginar que somente a Terra é capaz de ter as construções no campo material. E nós sabemos que matéria existe em todas as dimensões. Então nós já vimos que quando André Luiz, com Vicente, chefiado por Aniceto, quando a comissão chegou, tocou a campainha e vieram abrir um portão, se você vai se lembrar, um portão extenso, um portão alto. Veio os sentinelas abrir o portão. Viram quem era, mandaram entrar. Como nós fazemos aqui, na terra, na crosta. Então nós estamos percebendo que o mundo espiritual é muito semelhante ao nosso, não é? Eu fico assim, muitas vezes, admirado, quando as pessoas têm muita dificuldade. Vamos orar. Vamos orar, mas vamos fazer a nossa parte também. A oração nos fortalece, mas não resolve os nossos problemas. Quem vai resolver os nossos problemas somos nós. A oração fortalece, a oração nos dá força, nos dá coragem. Exemplo, quando você tem uma doença, querido amigo que está nos ouvindo pela TV A Caminho da Luz, qual é o pedido que nós fazemos ao alto? A cura. Está certo ou está errado? Está errado. O que nós temos que pedir ao alto? Nós temos que pedir ao alto para nos dar força, para nos dar coragem, para nos dar sabedoria, para passarmos bem aquele momento difícil da vida. E se eu for uma criatura positiva, a cura ela vem em seguida. Porque o meu pensamento projeta e é capaz de projetar isso. Então, André, que coisa interessante que nós estamos lendo aqui, uma verdadeira continuidade do livro Nosso Lar. É verdade. E a riqueza de detalhes, a riqueza de informações, o quanto é precioso na atualidade nós, os espíritas, compreendermos o que encontraremos do outro lado da vida.
aquela ideologia do céu, do inferno, do purgatório, que caminhava conosco na era primitiva, na Idade Média, hoje deu lugar ao esclarecimento. É verdade que o Espiritismo não explica com todos os pormenores. Se nós lermos o livro Nosso Lar, fica à margem para muitas indagações, para muitas reflexões, mas já nos dá a oportunidade de compreendermos que a vida no mundo espiritual, numa dimensão como a de Nosso Lar, é uma continuidade natural da vida social, da vida de trabalho, da vida religiosa que nós tínhamos quando estávamos aqui encarnados. Continua André Luiz nos esclarecendo. O administrador percebeu a estranheza que se apossara de Vicente e de mim. Já sei a impressão que a nova defesa lhe causa, disse Alfredo, detendo-se para explicar. Fixando-nos com um olhar muito lúcido, continuou. Naturalmente, não imaginavam necessárias tantas fortificações. Conforme vem, nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender, em qualquer circunstância. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável persevere o reinado da justiça. Nosso posto está colocado aqui igualmente como ovelha em meio de lobos. E embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenham disso qualquer dúvida. Esse esclarecimento é muito interessante que Alfredo faz a André Luiz e também a Vicente, relembrando que os dois eram médicos quando viveram na última existência. E os dois se reencontraram lá, não eram amigos, se tornaram amigos em Nosso Lar, e os dois, por ser médico, então, eles estão participando dessa jornada em conjunto. E ele achou muito interessante os dois, aquele armamento todo, aquela proteção. É interessante que eu gostaria de citar que André Luiz fala do umbral grosso, do umbral médio e do umbral fino. Nós sabemos que Nosso Lar está no umbral fino, já na quarta dimensão, já quase que na divisa com a quinta dimensão, não é? Que é da arte, da música, da filosofia. E nós sabemos que esse lugar que é mencionado, esse pronto-socorro, aonde Alfredo e Ismária dirigem essa casa caritativa, é muito perto da crosta, não é? Então ele diz que eles têm que ter essa proteção porque nós ainda não entendemos a lei do amor. Quando nós tivermos o ministério do amor reinando no coração humano, nada disso precisará. Então, da mesma maneira que aqui na Terra nós temos os saqueadores, por que você faz uma casa e nessa casa, no seu quintal, você faz um muro um pouco maior? Por que você coloca janelas com grade? Por que nós colocamos as trancas nas portas? Não é para dificultar a entrada dos nossos irmãozinhos que ainda não compreendem o bem? Por que o mundo espiritual haveria de ser diferente? Primeiramente, nós temos que fazer uma pergunta: quem é ou quem são as pessoas que compõem o mundo espiritual? Não são as mesmas que já passaram pela Terra? Se nós olharmos hoje, a grosso modo, a maioria das pessoas que estão encarnadas são boas ou não? Nós não estamos vendo hoje tantas barbaridades.
Essas pessoas, quando desencarnam, vão retornar para o mundo espiritual. Elas vão se tornar melhores porque estão no mundo espiritual? De maneira nenhuma. Vão continuar as mesmas pessoas. Ah, mas essa força do mal é uma força que briga com Deus? Não, ninguém briga com Deus. Deus criou o homem, Deus criou o ser inteligente. É por isso que Jesus disse para todos nós que do pó nascemos, para o pó retornaremos. E o processo da reencarnação vai burilando o homem a tal monta que um dia nós vamos alcançar a evolução pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. Não existe criaturas que foram criadas boas e outras que foram criadas más. O homem nasceu simples e ignorante. Todos nós nascemos simples e ignorantes. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o homem muitas vezes comete o mal porque tem o mal dentro de si? Os Espíritos respondem: não. O homem, na maioria das vezes, erra por ignorância, não por maldade. É o nosso estágio evolutivo. Nós estamos nesse quadro evolutivo. E ao estarmos nesse quadro evolutivo, nós estamos aqui para tentar nos melhorar. Essa é a finalidade do porquê nós nos reencontramos na Terra. Então nós vemos que no mundo espiritual, mesmo os prontos socorros que são para atender no campo do bem, tem que ter muros altos, tem que ter cerca elétrica, tem que ter os canhões para autodefesa, para que eles não sejam atacados. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Não é isso, André Luiz? É verdade, querido Sérgio. Nós também relembramos um estudo que nós apresentamos em conjunto, que é o primeiro livro do Espírito de André Luiz, que é o pseudônimo utilizado por Dr. Carlos Chagas, pela mediunidade do Chico. E no livro Nosso Lar, nós sabemos que nosso lar está num umbral fino, numa região mais evoluída, mais adiantada do que esta instituição onde se situa a direção de Alfredo. E é interessante que nosso lar, mesmo estando numa região superior, também é necessário que tenha muros altos, que tenha cerca elétrica, que tenham os canhões direcionados para fazer a proteção da cidade. Então nós vemos que o umbral, seja um umbral mais próximo da Terra, seja um umbral fino, onde se situa, se encontra a cidade de nosso lar, é necessário a proteção contra esses espíritos. E relembramos que não são espíritos bobos, tolos, ignorantes. Tem muitos que são? Sim, mas tem muitos que são altamente lúcidos e sabem perfeitamente do poder que têm em suas mãos. Antes de você ler, André, essa última frase que ele fala é muito interessante. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não é diabólicas porque são criaturas criadas sem a coparticipação de Deus. Deus criou. O diabólico é porque as pessoas são más porque acham que a maldade ainda lhe traz prazer. É estágio espiritual. Nós também ontem fomos criaturas diabólicas. E hoje também, se você parar para pensar, algumas atitudes nossas, quando nós fazemos uma intriga, quando nós fazemos uma fofoca, quando nós fazemos algo no campo da maldade, nós estamos sendo diabólico. Diabólico é todo aquele que faz o mal, todo aquele que pensa o mal, não é? Então aqui é o que o André diz, porque a ideia do diabólico é a ideia do obsessor para o espírita. E é interessante que muitos espíritas pensam que os obsessores é aqueles seres tolos, né, bobo? Não é não, são seres muitas vezes inteligentes, que estudam no mundo espiritual minúcias de como atacar as pessoas na crosta. Vamos seguir um pouco mais, André? Vamos sim. Continua o diálogo. Deus meu, exclamou Vicente admirado, mas por que se organizam deliberadamente para o mal? Não sabem, porventura, que todos os patrimônios universais pertencem à majestade divina? Não reconhecem o soberano poder?
Ah, meu amigo, falou Alfredo em tom grave, fiz as mesmas perguntas quando aqui cheguei pela primeira vez. As respostas que tive foram incisivas e concludentes. Poderíamos, Vicente, formular na crosta as mesmas interrogações. Os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os avarentos misérrimos, os sedentos de injustificado predomínio e os vaidosos cheios de fatuidade sabem, tão bem quanto os nossos adversários daqui, que tudo pertence a Deus, que o homem é simples usufrutuário dos divinos bens. Não ignoram que os antepassados foram chamados à verdade e a contas pela morte, e que eles seguirão os mesmos caminhos. Entretanto, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Aqui se verifica a mesma coisa. Querem dominar antes de se dominarem, exigem antes de dar e entram em perene conflito com o Espírito Divino da lei, estabelecido o duelo entre a fantasia deles e a verdade do Pai. Resistem a corrigendas do Senhor e transformam-se esses desventurados em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia se decidam a novos rumos. Eu me lembro que Chico Xavier tinha sempre o hábito de dizer que se nós quisermos conhecer uma pessoa, nós devemos dar a ela poder. Nós estamos vendo isso hoje, por exemplo, com os nossos políticos, não é? E nós estamos vendo aonde as pessoas são capazes de ter coragem, por exemplo, de lesar a saúde pública, de lesar uma merenda escolar, de ver pessoas hoje morrerem por não ter segurança. Nós vimos aqui a importância da segurança. Mas essas pessoas, pela volúpia de ter, ainda pelo processo egocêntrico, ainda por serem criaturas egóicas, não se preocupam com o bem-estar do próximo. É interessante que quando o político ou qualquer pessoa que comete os seus desatinos compreender aquilo que nós estamos entendendo hoje, eles vão ficar surpresos. Por quê? Imagine você que um dinheiro que foi desviado, por exemplo, da saúde, naquele período desencarnou, por exemplo, 10 pessoas, porque o dinheiro não estava ali para ser investido em remédio, equipamentos, funcionários. Aí se pergunta, qual é a responsabilidade daquele que roubou? Será só o roubo? Não. Ele levará para o mundo espiritual esses 10 crimes como homicídio. Aquele que lesou dinheiro, por exemplo, da segurança pública, durante um ano deveria ter um contingenciamento de policiais, de armamentos, e aí pegou o roubo, pegou as propinas, acabou-se então tendo que ter um contingenciamento menor, um armamento menor, a segurança foi uma coisa que teve muitas falhas, e ao longo do ano, naquele lugar, por causa daquele dinheiro que faltou, morreram, por exemplo, 100 pessoas. Esse político que lesou esse dinheiro, no mundo espiritual, não vai responder apenas pelo dinheiro que ele roubou. Ele também vai ter na sua ficha 100 homicídios para se deparar perante a lei divina. Vejamos o grau da nossa responsabilidade.
Vejamos hoje o que a doutrina espírita traz para todos nós de conhecimento. Isso aqui também não é novo, porque Jesus já nos ensinava: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, tudo que o nosso querido Sérgio está nos esclarecendo, baseado no que o espírito de Dr. Carlos Chagas, utilizando o pseudônimo de André Luiz, através das mãos do Chico, vem nos esclarecer que tudo que não nos pertence e queremos para nós e lesamos o próximo pode gerar pontos negativos que mais cedo ou mais tarde, agora ou no amanhã, teremos a necessidade do ressarcimento. Continua a narrativa. Intrigado com as profundas observações, perguntei: mas como explicar as bases de semelhante atitude? Na Terra, compreendemos certos enganos, mas aqui o generoso interlocutor não me deixou terminar e prosseguiu. Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Nestas zonas imediatas à mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, sistemas econômicos de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza, vaidades tirânicas, difusão de mentiras, escravização dos que enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes paixões, talvez mais desordenadas que as da terra, inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos desvios do sentimento. Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora variem de intensidade e coloração. Aqui nós podemos fazer um comentário breve, porque é uma continuidade daquilo que nós já acabamos de comentar. Mas não é o que nós estamos vendo hoje, não é? Nós vendo toda essa condição política, por exemplo, não é? Com todos esses desvios, com tudo isso. Nós não estamos aqui para julgar, pelo contrário, eu nas minhas preces tenho colocado muito esses nossos irmãos, porque eu sei que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas o que nós ficamos admirados é que diante de tantas provas, que diante de tantas evidências, as pessoas ainda continuam a tentar se safar, dizendo que aquilo não é verdade, dizendo que aquilo não é real, não é? Então é o poder, as pessoas ficam, de uma certa forma, para adquirir as coisas na Terra no campo do materialismo, não se esforçam muito para esconder sequer aqueles problemas que acabam, num certo momento, estourando, porque não há crime perfeito. Todas as vezes que nós errarmos, num determinado momento vai aparecer a baila. E cada um de nós vamos responder. Se não formos julgados aqui na Terra, seremos julgados pela nossa própria consciência no mundo espiritual. Não adianta a pessoa dizer, ai, graças a Deus, eu estou ileso. Não, você não está ileso. Por isso Jesus diz que nós teremos que resgatar centil por centil de tudo aquilo que nós contraímos de dívida aqui na Terra. Ninguém está livre. Todos os nossos erros terão que ser, de uma certa maneira, responsabilizados. E aí, André, que eu vejo uma das coisas mais belas da lei divina. O nosso judiciário, o nosso Supremo Tribunal, que nós temos visto aí, infelizmente, uma lástima. O que nós estamos vendo hoje, no mundo espiritual, nós não vamos ver. Ninguém vai defender ninguém.
Quem vai nos condenar vai ser a nossa própria consciência. Então não adianta nós acharmos que vivemos num mundo de espertalhões. Não vivemos, não. É por isso que tem muita criança reencarnando que desde cedo vai para uma APAE, que desde cedo vai para uma instituição de recuperação. Não é? Quem são essas crianças? Então nós precisamos conhecer as leis naturais. Ai, Deus está punindo essas crianças? Não. Deus é Pai. Está dando uma oportunidade para que elas possam, elas mesmas, resgatar os males que cometeram no passado. Então isso é o que eu consigo enxergar de beleza nos ensinamentos do Cristo. Mas, e as armas? Perguntei, acaso são utilizadas? Como não? Disse Alfredo presuroso. Não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. No entanto, aduzi sob forte impressão qual o efeito desses projéteis? Assustam terrivelmente, respondeu ele, sorrindo, e, sobretudo, demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Mas apenas assustam? Tornei a interrogar. Alfredo sorriu, mas significativamente, e acrescentou: poderiam causar a impressão de morte. Que diz? Exclamei com insofreável espanto. O administrador meditou alguns instantes e, ponderando, talvez, a gravidade dos esclarecimentos, obtemperou. Meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. As criaturas que se agarram aqui às impressões físicas estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação. Da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem através de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. A morte física na Terra não é igualmente pura impressão? Ninguém desaparece. O fenômeno é apenas de invisibilidade ou, por vezes, de ausência. Quanto à responsabilidade dos que matam, isto é outra coisa. E além desta observação, que é da alçada da justiça divina, temos a considerar igualmente que nesta esfera o corpo denso, modificado, pode ressurgir todos os dias pela matéria mental destinada à produção dela, enquanto que, para obter o corpo físico, almas há que trabalham, por vezes, durante séculos. Aqui também nós vemos uma informação muito interessante quando ele fala para nós da questão da morte, não é? Nós morremos? Não. Nós mudamos de plano. Então, aquelas pessoas que estão ali, quando elas são atingidas de cheio, elas morrem? Não, mudam de plano, vão para outra dimensão. Então, olha como é interessante todo esse fator. Como que realmente nós vamos percebendo que nós vamos perdendo aquilo que se chama o corpo perispiritual. Cada dimensão é um corpo perispiritual preparado para aquela dimensão. Então é um fato muito interessante que nós ainda temos dificuldade de compreender, mas de que, na verdade, a ideia é com que assuste essas armas, mas que elas podem gerar a morte? Ele diz que sim, mas da mesma maneira que a morte na Terra. Não existe a morte, apenas mudamos de plano
se houver essa necessidade. Essa explicação é muito interessante, acho que nós temos ainda que evoluir muito para entender essas questões que o mundo espiritual está nos oferecendo nesses capítulos. André Luiz nos lança muitas ideias e naturalmente virão outros colaboradores a dar continuidade no que ele começou a dizer pelas mãos de Chico Xavier. Continua a história. Vicente e eu caláramos, estupefatos. Alfredo sorriu serenamente e perguntou bem-humorado: vocês conhecem a lenda hindu da serpente e do santo? Ante a nossa expressão negativa, o administrador continuou: contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um santo homem buscou a região, mas confiado no Senhor que em si mesmo. A serpente o atacou. Ele dominou-a, porém com um olhar sereno, e falou: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada. Continuou o sábio seu caminho, e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem, como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela, quando lhe identificaram a submissão absoluta. Homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca, desalentada, vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se, observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe então a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam-na. O sábio pensou e respondeu após ouvi-la: mas, minha irmã, houve engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderdes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição. Mas não te disse que evitasseis de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossos irmãos, no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas, nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Eu gosto muito dessa história do serpente e do santo, porque dá uma visão bastante grande da importância de cada um, não é? Porque muitas vezes é aquela velha história de nós sermos bons ou bonzinhos, não é? Bons é quando nós queremos ajudar o próximo dentro daquilo que o próximo necessita. Bonzinho é quando nós nos tornamos bobos, porque as pessoas acham que nós somos caridosos e as pessoas acabam abusando dessa condição. Então isso demonstra para todos nós que nós temos que ter o quê? Nós temos que ter aquela hombridade, saber discernir o que é certo do que é errado. E a mensagem encerra nos dizendo: nesse momento, Aniceto sorriu de maneira expressiva. O administrador fez longa pausa e concluiu: creio que a fábula dispensa comentário. Esse capítulo, capítulo de número 20, é um capítulo apaixonante em que André Luiz nos fala de vários assuntos, junto com Vicente, Aniceto, Alfredo, dando-nos margem a refletirmos que o mundo espiritual é muito mais vasto e complexo do que nós imaginamos. E eu vejo nós, os espíritas, brigando por algo que ainda nem sabemos. É momento de estudarmos, aprofundarmos e refletirmos que estamos na ciência do infinito
como nos dizia Emmanuel através de Chico Xavier. É verdade. André, nós estamos encerrando o nosso programa. Queria que rapidamente você falasse para os nossos telespectadores sobre como encontrar os capítulos do livro Nosso Lar e do livro Os Mensageiros e também como faz para participar do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é todos os domingos às 18 horas pela fanpage. Você procure por André Luiz Querini Vilar ou você digite facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. E todos os domingos às 18 horas aparece na nossa linha do tempo um vídeo ao vivo, em direto para os amigos de Portugal. E você é o nosso convidado especial. O estudo do livro Nosso Lar e do livro Os Mensageiros é só você se inscrever no canal youtube.com/TV A Caminho da Luz e lá você vai ter toda a playlist contendo os vídeos à sua disposição. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa da TV A Caminho da Luz, o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, do Espírito de André Luiz. Até a semana que vem, que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e todo sempre. Um beijo em seu coração.